Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu estou aqui com Janilton Gabriel de Souza, eu sou a Mônica Godoy e nós estamos fazendo um podcast sobre psicanálise conectada. E o tema de hoje, que nós outro dia já anunciamos, é sobre acontecimento. E aí, Janilton, para trazer esse acontecimento para a nossa roda, eu vou te perguntar sobre os atendimentos virtuais versus atendimentos presenciais, ou vice-versa. Como é que é isso? O que você tem pensado sobre isso? Como está a clínica? Como é que é? Mônica, eu vou te contar uma história. Sim. Sabe que antes da gente ter esse boom do atendimento online, eu já tinha feito, quando a nossa internet ainda era do tempo das pedras. Uhum. Eu lembro que eu tive uma experiência com um paciente, e eu falo que a clínica ela é soberana, ela que nos ensina. Tinha um paciente que ele vinha de uma cidade que era em São Paulo, um pouco mais distante daqui, e chegou um momento, como acontece no andar de uma clínica, o paciente precisava trabalhar um pouco mais, uma frequência um pouco maior. Uhum. Como fazer isso, Mônica, num momento, numa época, que a gente, para ele fazer isso, você tinha que, como você vê, deslocar, pegar a estrada, 4, 5 horas até chegar aqui. Isso seria dentro de um plano logístico inviável. E ele me falou, olha, ele trabalhava, né, com a questão da tecnologia, numa empresa de tecnologia, ele falou, será que funcionaria um atendimento online? E eu falei, olha, tecnicamente, para mim, eu creio que sim. Não sei se a minha internet vai funcionar, ela vai me acompanhar, porque nós estamos falando aí de 2012, quando quem tinha 5 mega de internet, olha, era rei. Uhum. E não era o meu caso aqui, era bem ruim. Marcamos a sessão. Num dia, no horário, entramos na plataforma. Até que começou muito bem. Uhum. Só que, de repente, começou a travar demais. Naquele momento, me veio uma ideia. Eu falei, olha, Ciclano, você está com o teu telefone aí, né? Você está no computador. Tô. Então, pega o teu telefone, nós vamos nos ligar. A gente vai se ver com o que der para se ver aqui. E assim foi meu primeiro atendimento online. Olha só. Há mais de uma década. Então você está nos contando que um acontecimento te levou a antecipar uma realidade, a fazer um atendimento virtual, online, num tempo onde poucas pessoas falavam sobre isso. Pois eu acho que você está nos convidando a pensar e nos trazendo o argumento que a gente tinha proposto de conversar hoje. Um acontecimento, olha que legal isso, diz o que te parece. Um acontecimento para a psicanálise é aquilo que divide a sua vida em antes e depois. Não necessariamente tem que ser um acontecimento externo, pode ser um acontecimento interno. Por exemplo, a menopausa, para algumas pessoas, é um acontecimento interno ou externo, é aquilo que divide a sua vida em antes e depois. Então, numa narrativa, o sujeito coloca ali, até aquela época, ou depois daquela época. Então, isso é um acontecimento. E penso que, para nós psicanalistas, o atendimento virtual, ele veio a partir de um acontecimento, que foi a pandemia. Antes disso, já acontecia? Já acontecia, você está dando um exemplo, um tempão antes disso. Mas não era uma coisa planetária. Isso é que é muito legal da gente entender. A importância da pandemia neste assunto é porque a pandemia foi um acontecimento planetário. Não houve um lugar geográfico do planeta que ficou ileso. Uhum. Então, nós todos tivemos que adquirir um dispositivo a partir de um acontecimento para lidar
com um novo mundo, com um novo jeito de fazer laço social. Então, o acontecimento nos possibilitou uma mudança de nível no jogo, vamos dizer assim. Eu não estou avaliando se melhor ou pior. Tem coisas aí que são maravilhosas e outras podem ser complexas, complicadas ou ruins, e nós só vamos saber disso no futuro. Eu tô rindo aqui porque, assim, uma coisa melhorou. Pelo menos a minha internet melhorou para chuchu. Porque era isso, quando eu terminei o atendimento, qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu falei, uai, bem mineiro agora, uai. Isso aqui é possível, só não é tão possível em termos de técnica, porque a minha internet não colabora. Mas sair dali e falei, gente, o dia que essa internet melhorar e a gente conseguir fazer isso praticamente instantaneamente, por que isso difere do atendimento presencial? Será? Bom, tem diferenças, claro, a gente falou até disso num outro momento. Sim. Mas não seria possível. Foi as perguntas que eu me fiz a partir desse acontecimento. Exatamente. E hoje eu acho que a gente precisa de entender, de falar. Muitos colegas ainda têm dificuldade com isso e a gente não pode recuar diante desse tema. Porque, de verdade, foi um acontecimento, mudou a nossa vida em antes e depois. E, sinceramente, eu vou dizer para você, eu queimei a minha língua de um lado e do outro, porque eu tinha dúvidas se isso ia funcionar. Porque aí isso é uma conversa para um outro momento, ou que outro bom assunto, como é que fica o corpo num atendimento virtual? Mas vou te dizer que fica. Tem pessoas, tem sessões que não são com imagens, são só com a voz, e o corpo chega de um jeito tão importante. Sabe, ele abre caminho, ele se apresenta através da tessitura da voz, é uma coisa impressionante. Exato. Então eu acho que estamos tendo que nos haver diante de um enorme acontecimento com uma nova forma de fazer laço, também na nossa seara, mas é um laço, não deixa de ser, é um laço social, é uma transferência. Muitos trabalhos hoje, né, acontecem assim, muitos relacionamentos, inclusive de namoro, acontecem assim. Não sei como é que fica o tesão sem o corpo, não sei. Mas, ou sem o corpo físico, só no corpo virtual, porque tem corpo, né? Mas é algo que a gente não pode recuar adiante, porque houve um acontecimento que nos dividiu entre antes e depois. Pá, que coisa boa, hein, Mônica? Será que esse momento que nós tivemos aqui também, para quem está acompanhando, teve um antes e um depois? Opa! Aí vai ser muito legal.